A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Vários pesquisadores europeus receberam o Nobel pela descoberta das vitaminas que previnem e combatem as doenças graves. Principalmente o holandês Christian Eijkman pela vitamina B1 e o húngaro Albert Szent-Györgyi pela vitamina C. As vitaminas. Da antiguidade até meados do século XX, doenças mortais e misteriosas assolavam os continentes. O sudeste asiático estava devastado pelo beriberi. A mesma doença causava grandes perdas nas embarcações de longo percurso, assim como o escorbuto, que atingia também o norte da Europa. No século XIX, a pelagra, doença que destrói a pele, propagou-se pela bacia do Mediterrâneo e em regiões do sul da América. O raquitismo dizimava as crianças dos bairros pobres de Londres e de Glasgow. Naquela época, acreditava-se que essas doenças eram devidas aos micróbios. Hoje se sabe que essas calamidades tinham como causa a ausência de vitaminas. Mas qual será a natureza das vitaminas? São moléculas que o corpo humano não pode sintetizar e que estão presentes na alimentação. A química conseguiu identificá-las e cristalizá-las. Ainda que o organismo só precise de pequena quantidade delas, estas 13 substâncias são indispensáveis à vida. Vários Nobel europeus estão associados à descoberta das vitaminas. Christian Eijkman recebeu o Nobel em 1929. Ele demonstrou que a vitamina B1 cura o beriberi, responsável pela destruição progressiva do sistema nervoso. Ele divide o prêmio com o britânico Frederick Gowland Hopkins, que descobriu a vitamina A, indispensável para a visão e para um crescimento normal. Em 1937, o Nobel é concedido a Albert Szent-Györgyi e ao britânico Walter Haworth pela estrutura química da vitamina C, tão necessária ao bom funcionamento de elementos essenciais do esqueleto, as cartilagens e os ligamentos. Em 1938, o austríaco Richard Kuhn é laureado pela identificação da vitamina B2, que regulariza a produção de energia do sistema respiratório. O suíço Tadeusz Reichenstein realiza a primeira síntese industrial da vitamina C. Ele recebe o prêmio Nobel em 1957, mas por outras pesquisas sobre os hormônios suprarrenais. Em 1964, a britânica Dorothy Hodgkin recebe o Nobel pela estrutura molecular da vitamina B12, necessária à formação dos glóbulos vermelhos. Do século XVII ao século XIX, o escorbuto e o beriberi causaram mais de 2 milhões de mortes nas tripulações dos grandes navegadores europeus. Mas como foi possível entender as causas dessas doenças? Em 9 de agosto de 1863, o navio Jacques Coeur deixa Fort-de-France para chegar a Pont-du-Chéry. O Dr. Richaud, médico de bordo, fala assim do beriberi. Após 3 meses de travessia, temos um novo caso a cada dia. Os homens não conseguem ficar nem em pé, nem deitados. Ficam sentados, com a cabeça caída. O edema das mãos é um sintoma sempre presente. As funções intelectuais permanecem intactas até a morte. Os doentes do Jacques Coeur têm o triste privilégio de poder acompanhar todas as fases de sua terrível agonia. A falta de condimentos lá pelo final da viagem tem provavelmente muito a ver com isso. Para outros navegadores, surgia também de forma inexplicável o escorbuto. Em 1535, no Canadá, Jacques Cartier e seus homens ficam imobilizados no gelo do rio Saint-Laurent por vários meses. Conta um dos sobreviventes. Em meados de fevereiro, dos 110 homens que haviam embarcado, só 10 não estavam doentes. Todos os outros estavam com a boca podre nas gengivas. Toda a carne caía, descobrindo as raízes dos dentes que também caíam.
No 15º dia de abril, nosso capitão, passeando sobre o gelo, encontrou um índio que ele havia visto muito doente 10 dias antes. Agora ele estava curado. O índio contou que havia tomado o suco e o bagaço das folhas de uma árvore chamada ameda. Depois de tomar por 2 vezes a beberagem, nós também ficamos curados. A cura parece então depender da alimentação. No século XVIII, James Lind, médico da Marinha Britânica, nota que o escorbuto não afeta os marinheiros que tomam limonada. Ele fez a seguinte experiência. Todos os dias dava alimentos diferentes para 6 grupos de marinheiros que já estavam com o escorbuto. Só morriam os que não haviam tomado limonada. Em 1770, o explorador inglês James Cook nota o mesmo fenômeno com o uso do repolho e aplica os mesmos métodos. Em 3 anos de navegação, ele perde só 5 homens. No século XIX, o raquitismo que age sobre o desenvolvimento ósseo e o crescimento atinge 80% das crianças das áreas pobres de Londres e de Glasgow, mas poupa as da burguesia. Além de uma alimentação extremamente pobre, observam-se as condições de vida dessas primeiras grandes aglomerações, cujas construções elevadas impedem a passagem da luz do sol, que através da pele sintetiza a vitamina D. Mas na Europa do fim do século XIX, desde as descobertas do francês Louis Pasteur e do alemão Robert Koch, o mundo científico atribuía todas as doenças conhecidas a uma única causa: os micróbios. Louis Pasteur e do alemão Robert Koch, o mundo científico atribuía todas as doenças conhecidas a uma única causa: os micróbios. O pesquisador holandês Christian Eijkman iria provar que a causa pode ser outra, ao elucidar o enigma do beriberi. Christian Eijkman nasceu em 11 de agosto de 1858 em Nieuwkerk, na Holanda. Aos 17 anos, ganhou uma bolsa para a Escola Militar da Universidade de Amsterdã. Após brilhantes estudos e uma tese de doutorado com menção muito bem, ele é enviado como médico militar para a Índia holandesa, atual Indonésia. Durante 2 anos, ele exerce em Java e Sumatra. As tropas do exército holandês combatem tribos nativas que resistem ferozmente ao norte de Sumatra. Mas o beriberi causa mais mortes do que o adversário. Fato curioso, os habitantes da região não são atingidos pela doença. Em 1885, um forte ataque de malária obriga Eijkman e sua esposa a voltar. Ela não irá sobreviver. Transtornado por essa morte, ele decide se especializar em bacteriologia. Retorna à vida civil e vai para o laboratório de Robert Koch, em Berlim. Em 1886, uma nova epidemia de beriberi devasta a Indonésia. Nas prisões holandesas, a doença dizima os detentos. Ser condenado à prisão é uma sentença de morte. Milhares de operários das minas, de soldados, de crianças dos orfanatos sucumbem à doença. Há um ponto comum entre todos esses indivíduos. Eles vivem num ambiente insalubre e possuem uma alimentação muito pobre. O governo da Holanda, impotente frente à gravidade da situação, solicita a ajuda de Robert Koch, que, muito ocupado, sugere que Eijkman vá no seu lugar. Corajosamente, ele aceita voltar para Java com um assistente, Gerrit Gringens. À guisa de laboratório, recebem 2 pequenos cômodos, um minúsculo quintal para os estudos das cobaias e um equipamento pateticamente rudimentar.
Após a chegada de Hickman, chamam a sua atenção para o fato de que certas populações de pombos e galinhas apresentam as mesmas reações dos homens com beriberi. Imediatamente, Eichmann sai em busca de cadáveres de galinhas para realizar autópsias. Ele encontra o mesmo sintoma, destruição total do sistema nervoso. Ele supõe que a doença seja provocada por uma bactéria que ele vai buscar no sangue dos homens e das galinhas. Após um trabalho obstinado, ele observa a presença de um mesmo micro-organismo em todos os cadáveres. Quando ele inicia com seu assistente uma nova série de experiências, eles nem imaginam o que os espera. Eles pegam um grupo de 10 galinhas e as colocam em gaiolas separadas e longe uma das outras. Em 5 delas, eles injetam as bactérias retiradas do cadáver de um homem morto de beriberi. Com as 5 outras, não fazem nada. Mas, ao fim de 4 meses, todas as galinhas ficam doentes e morrem. E mais, as culturas bacterianas das 10 galinhas se revelam negativas. O micro-organismo não teria nada a ver? O contágio, no entanto, parece evidente, já que todas as galinhas morreram. O ar seria o vetor? Ekman e Grinch vão repetir a experiência. Eles pegam de novo um grupo de 10 galinhas, colocando-as ainda mais distantes umas das outras. No primeiro grupo de 5 galinhas, eles injetam o sangue e o conteúdo dos intestinos das galinhas já mortas. Com as outras 5, eles não fazem nada. Após alguns meses, todas apresentam os sintomas do beriberi. A doença desaparece misteriosamente. Todas as galinhas ficam ótimas. Ekman se questiona e começa a duvidar da hipótese de que o beriberi seria uma doença infecciosa. Durante uma conversa informal, Garrett Gringes conta que havia chegado um novo cozinheiro que prepara o alimento tanto do hospital militar quanto das galinhas. Ele se recusa terminantemente a dar às galinhas o arroz de luxo, isto é, o arroz descascado e cozido, destinado aos militares, e alimenta as galinhas com arroz integral mais barato. Ekman decide fazer uma nova experiência. 10 novas galinhas são colocadas nas gaiolas em locais sempre distantes. 5 são alimentadas com arroz integral. Todas estão saudáveis. As galinhas do segundo grupo, alimentadas com arroz descascado, ficam todas doentes ao fim de 3 a 5 semanas. Mas ao consumirem arroz integral, ficam completamente curadas. Hickman continua se indagando. Será que o líquido do cozimento do arroz integral desenvolve uma substância antitóxica que impede a doença? E surge uma outra hipótese. E se o invólucro do arroz, chamado cutícula, contivesse quantidades ínfimas de uma substância química indispensável ao homem e à galinha? Infelizmente, Ekman sofre uma nova crise de malária e tem que voltar para a Holanda. Grinch permanece em Java e prossegue sozinho com as pesquisas. Em 1901, após várias experiências, ele confirma a hipótese de Hickman. O beriberi é causado pela ausência de uma substância natural encontrada na cutícula dos grãos de arroz, mais tarde chamada de vitamina B1. O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina é concedido a Hickman em 1929 por este passo decisivo. Em sua homenagem, o governo holandês manda cunhar a medalha Hickman. Na Noruega, no início do século XX, são observados novos casos de beriberi em navios, onde a carne salgada e a ervilha foram substituídas por conservas. O norueguês Axel Host vai reproduzir em laboratório o beriberi dos navios. Seria o beriberi de Ekman? Ele também nem imagina o que vai descobrir.
Holst frequentou os laboratórios de Louis Pasteur em Paris, de Robert Koch em Berlim e, sobretudo, de Ekman em Java. É professor de higiene e bacteriologia. Ele escolhe para seus experimentos o porquinho da Índia, pois este animal, familiar às crianças, é muito econômico. Em uma primeira série de experiências, 10 animais são alimentados só com cereais integrais, que supostamente curam o beriberi. Todos morrem ao fim de 30 dias, em média. Surpreso, ele constata: um exame microscópico dos tecidos não consegue demonstrar a polineurite do beriberi. Os sintomas correspondem aos do escorbuto. Na segunda série de experiências, outros 10 animais ingerem cereais descascados, acrescidos de repolho fresco e de limão, considerados anti-escorbúticos desde as descobertas de Linde e Cook. Eles também morrem. Holst está cada dia mais surpreso. Nenhum sinal característico de escorbuto. A anomalia é o edema do beriberi. Com estas duas experiências, ele descobre duas carências vitamínicas ligadas à ausência da C e da B1. Ele publica estes resultados, mas ninguém dá atenção. Decepcionado, Holst abandona suas pesquisas e jamais será citado nos dicionários médicos. Na época, o escorbuto continua sendo, para a grande maioria dos médicos, uma doença infecciosa. Para alguns, ela é transmitida pelos piolhos. Para outros, é a prisão de ventre que cria toxinas nocivas nos intestinos. Em 1912, o químico polonês Casimir Funk consegue isolar a vitamina B que cura o beriberi. Ele, aliás, criou o termo vitamina, que significa substância indispensável à vida. É a prova definitiva de que certas doenças se devem à carência na alimentação. Os médicos custam a aceitar esse conceito revolucionário, mas os químicos se apoderam dele e procuram isolar as outras vitaminas, sobretudo aquela que irá curar o escorbuto, a vitamina C. Em 1914, no Instituto Lister de Londres, um grupo de pesquisadores, quase que exclusivamente mulheres, pois os homens haviam partido para a guerra, tenta melhorar a alimentação dos soldados. Os porquinhos da Índia continuam servindo para suas experiências. 10 porquinhos da Índia são alimentados com cereais integrais. Para outros 10 são acrescentados legumes frescos. O escorbuto se manifesta nos 10 primeiros e nem a adição de laxativo modifica alguma coisa, ao passo que os outros 10 estão com ótima saúde. Uma outra equipe trabalha com macacos e repete as mesmas experiências com o suco de laranja e constata: o suco de laranja fornece uma proteção completa contra o escorbuto. A vitamina C estaria presente no suco de laranja e nos legumes frescos, mas como isolá-la? É o acaso, mais uma vez, que levará um pesquisador húngaro a fazê-lo. Albert Zen Gheorghi nasceu em 1893 em Budapeste, na Hungria. Seu pai era um grande proprietário de terras. Albert lembra a sua infância. Aprendi que só valia a pena se dar ao trabalho pelos valores intelectuais. A criação, seja ela artística ou científica, é o objetivo mais alto a ser atingido. Em 1911, ele inicia os estudos de medicina na Universidade de Budapeste, interrompidos pela Primeira Guerra Mundial. Ele é enviado por 3 anos para a frente de guerra, a serviço do exército austro-húngaro. Mas, indignado com a atrocidade dos combates e os sacrifícios humanos, ele quer largar a frente e fere voluntariamente seu braço com um tiro de fuzil. Essa trapaça poderia tê-lo levado à forca, mas não foi descoberta e ele recebe uma medalha de prata por sua suposta bravura. Já médico formado, sua curiosidade o conduz a vários laboratórios europeus. Ele se interessa pelos mecanismos fundamentais da vida. Eu sempre tive certeza de que não existe diferença real entre as plantas e os animais. Na base, a natureza, assim como a vida, é uma só. Temos apenas a impressão de que existem diferenças. Eu comecei a estudar as plantas, como elas produzem energia a partir da alimentação.
Você sabe muito bem que se deixar cair uma maçã ou uma banana, no dia seguinte vai aparecer uma mancha escura no lugar do choque. Essa substância escura é produzida por uma queimadura intensa, muito importante para a sobrevida da planta, pois ela cauteriza o machucado. Em 1927, em Cambridge, ele descobre que os repolhos contêm uma substância que impede que os frutos se estraguem. Esta substância retém o oxigênio e interrompe, assim, a oxidação biológica. Eu conhecia muito pouco a estrutura química dessa substância. Só sabia que continha açúcar. Nós, químicos, sempre designamos o açúcar pelo sufixo -ose. Como eu ignorava o resto da sua composição, eu o chamei de ignose. Mas o editor do jornal de química era uma pessoa muito séria. Não gostou da brincadeira e recusou o meu artigo. Propus então God Knows, sabe Deus, e ele gostou menos ainda. Agora, falando sério, eles concordam em chamar essa substância de ácido hexurônico. Zent vai para a Fundação Mayo de Rochester, nos Estados Unidos. Lá isola 25 gramas do ácido a partir das glândulas suprarrenais dos animais de abatedouros. Quando volta para a Hungria, em 1932, Zent descobre que a páprica ou pimentão doce é muito rico nesse ácido, do qual consegue vários quilos. Um jovem pesquisador que veio trabalhar com ele suspeita ser este ácido a famosa vitamina C. Eles fazem uma experiência. Zent observa. Quando as cobaias absorvem uma pequena quantidade, ficam protegidas do escorbuto. O ácido de Zent é mesmo a vitamina C, a substância mítica buscada pelos bioquímicos do mundo inteiro. A vitamina C impede o desenvolvimento excessivo das reações de oxidação, que teriam efeitos nefastos sobre o organismo, uma espécie de bombeiro que domina o incêndio oxidante. Nesse meio tempo, Walter Haworth determina a sua fórmula química. Ele a chama de ácido ascórbico. Zent e Haworth recebem juntos em 1937 o Prêmio Nobel pela descoberta dos processos de oxidação biológica e, em especial, da vitamina C. Em 1947, Zent emigra para os Estados Unidos e adquire a nacionalidade americana. Em Woods Hole, em Massachusetts, inicia novas pesquisas sobre as divisões celulares anormais que causam o câncer. Volta a casar pela terceira vez aos 82 anos e morre 11 anos mais tarde, em 1986. Mas hoje, o que se sabe sobre as vitaminas? As vitaminas se associam às enzimas para regular todas as catálises do corpo. Sem catálise, não haveria energia celular. O corpo pararia de funcionar. Quando comemos um ovo, estamos absorvendo vitamina A. As moléculas são fragmentadas no estômago e em seguida vão para o intestino delgado. Atravessam as paredes do intestino e são levadas pelo sangue até o fígado, onde ficam armazenadas. De acordo com a necessidade do organismo, a vitamina A é levada até o centro das células, onde ela regula todas as diferenças celulares. Nos países industrializados, o aporte de vitaminas é bastante satisfatório quando a alimentação é variada. Certos grupos de risco, fumantes, alcoólatras, idosos, precisariam de um suplemento vitamínico, assim como os marginalizados pela pobreza. Hoje, o equilíbrio vitamínico está fortemente ligado às condições de vida. Nos países do terceiro mundo, a ausência de vitamina A ainda provoca muitos casos de cegueira em crianças.
Por falta de vitamina PP, a pellagra, cujas manifestações são visíveis na pele, é endêmica na Índia e de forma mais localizada na África, regiões onde as populações comem quase que exclusivamente cereais como o milho. Certas práticas religiosas ainda proíbem que se exponha o corpo ao olhar dos outros. A pele sintetiza a vitamina D graças à luz do sol. A proibição provoca o raquitismo nas crianças. Isto ocorre na África do Norte, na América do Sul, na China do Norte, na Índia e no Oriente Médio. Ainda estamos longe de conhecer todos os segredos dessas substâncias indispensáveis à vida, de seu funcionamento e de sua função protetora contra as doenças. Elas ainda possuem muitos mistérios. É uma das áreas essenciais para a pesquisa do século XXI. Dublado nos estúdios da Áudio News.